Oi, professora. Se você assistiu à nossa aula anterior, você viu que existem vários tamanhos de ukulele. E se você já deu uma pesquisada por aí, você viu também que existem centenas de marcas. Para você ter uma ideia, a faixa de preço de ukulele pode variar de R$ 200 até US$ 15.000. No meio de tudo isso, você pensa, como que eu vou saber qual é o melhor instrumento para mim? Calma, essa aula é justamente para isso, para te mostrar o que realmente importa na hora de você escolher um instrumento. Eu sou Cris Vieira, sou seu professor de ukulele. Bom, os melhores e mais caros ukuleles são feitos no Havaí. São feitos com uma madeira nativa de lá, especial, chamada koa. O foco dessa aula vai ser falar sobre instrumentos de entrada, que são instrumentos para quem está começando, com o melhor custo-benefício possível. Você precisa entender que o seu primeiro instrumento ele não precisa ser perfeito, ele precisa ser possível. Nesse primeiro momento não tem a ver com performance, tem a ver com começar. Eu vou indicar aqui 4 marcas que são confiáveis para quem está começando. Mas antes, a gente vai entender o que é um bom instrumento e o que é um instrumento ruim. Eu não gosto de ficar falando mal de marcas. Então o foco aqui vai ser a gente identificar características de um bom instrumento e características de um instrumento ruim. Eu tenho comigo o seguinte, um instrumento caro que não é usado, não é tocado, é pior do que um instrumento barato que é tocado, que é usado. Mas realmente existem alguns instrumentos que fazem um desserviço para o aprendizado, digamos assim. E isso que a gente chama de mau instrumento, né? Um instrumento ruim. E se você tiver realmente um instrumento desse, o aprendizado realmente pode ficar mais difícil e você pode acabar desanimando. Então eu vou focar aqui em características que podem prejudicar ou ajudar o seu aprendizado. Primeiro a gente vai falar do que a gente pode considerar como um instrumento ruim. A primeira coisa é um instrumento que não tem marca. Às vezes a gente pesquisa, né, para comprar um ukulele soprano e aparece infinitas possibilidades na nossa frente. Aí a gente entra lá no Mercado Livre, né, Magazine Luiza, em qualquer loja assim, e vai estar anunciando lá ukulele soprano. E você entra lá, esses instrumentos não tem nem marca, né? Não tem marca e modelo, por exemplo. Tá só lá ukulele soprano, ukulele concerto, mas não tem uma marca em si, não tem um modelo ali. Ou às vezes são marcas que já são queimadas, digamos assim, no mercado, com avaliações baixíssimas, com reclamações. Não estou dizendo que as grandes marcas não possam ter reclamações. Podem sim, né? Mas existe uma porcentagem, digamos assim. Essas marcas inferiores, eles não estão preocupados com a qualidade, eles só estão preocupados em construir de qualquer jeito o instrumento e vender. Esses instrumentos também são comuns eles serem vendidos por lojas que não são especializadas em instrumentos musicais. São lojas de móveis, por exemplo, são lojas de departamento. Eu já vi até em lojas de acessórios para celular, né, capinha, essas coisas, e lá tem um ukulele para vender, que é importado sei lá da onde, de que marca que é, mas está lá para vender. Além dessa preocupação com as marcas, eu preciso me preocupar também com a construção do instrumento. Por exemplo, eu posso ver se o braço está torto. Então eu vou pegar o instrumento e eu vou dar uma olhada assim para ver se o braço está torto. Eu posso ver também se o cavalete aqui, ó, não está descolando do tampo. Eu olho aqui e às vezes o cavalete está abrindo, está descolando do tampo. Eu vou ver também se os trastes, né? Eu olho assim, eu vejo se os trastes estão alinhados, não tem um mais alto que o outro. Eu verifico se as partes estão bem coladas, né? Se essas partes aqui são coladas, estão bem coladas. Eu posso verificar, mexer para ver. Eu vou verificar se ele afina, então eu vou afinar ele. A gente vai ter uma aula que a gente vai falar só sobre afinação, mas eu vou afinar ele, eu vou pedir ajuda para o vendedor, né? Ou vou afinar em casa para ver se ele afina e segura a afinação, não varia a afinação. Eu também posso ver se as cordas estão muito altas, né? Se as cordas estão muito altas em relação aqui à escala. Aqui eu preciso fazer um parênteses. Existem algumas marcas que são marcas boas, que é comum o instrumento vir com as cordas um pouco mais altas. Ele já vem de fábrica assim, porque vai ser necessário realmente um ajuste. Então, geralmente, se a corda está muito alta, eu vou tirar essa peça, o rastilho, lembra da aula anterior? Eu tiro o rastilho e eu lixo o rastilho, deixando ele mais baixo, e daí eu regulo a corda. Então, não é só porque a corda está alta que o instrumento é ruim. Acontece que em um instrumento ruim, mesmo eu ajustando a corda, mesmo assim vai ficar alto, tá? Não tem uma regulagem certa ali. Eu também vou ver se o instrumento não está trastejando. O que é isso? É quando eu aperto nas casas e mesmo tocando ele, o som fica batendo no traste. Eu vou simular aqui, tá? Por exemplo. Ó, esse é um som trastejando, né? Eu sinto que ele está batendo em algum lugar.
Então eu vou ver isso também, se tem algum ponto que está trastejando. Então não é só uma questão de marca, eu preciso estar atento a esses detalhes, porque às vezes mesmo comprando de uma marca boa, eu posso receber algum instrumento que tenha esses tipos de problemas. Ao contrário também, às vezes eu compro de uma marca mais inferior, entre aspas, e o instrumento vem regulado, vem com boa sonoridade, tá tudo certo com ele. Por isso que eu não gosto de ficar falando mal de marcas aqui. O ideal é que sempre que a gente compra um instrumento, a gente mande para um luthier regular. O que é o luthier? O luthier é o profissional que regula ou constrói instrumentos musicais. Independente da marca que a gente compre, pode ser marcas boas ou ruins, o ideal é que a gente pegue esse instrumento e leve para um luthier regular esse instrumento. Mas quando a gente compra um instrumento realmente ruim, com problemas de fabricação, não tem salvação. Algumas marcas, né, têm mais problemas que outras na hora de construir o ukulele e realmente não tem o que fazer com esses instrumentos. Outra categoria que eu vou colocar abaixo aqui é os brinquedos. Por incrível que pareça, existem pessoas que compram brinquedos achando que é ukulele. Compra lá na loja de brinquedo um violãozinho pequenininho de 4 cordas e acha que aquilo é um ukulele. Outra coisa que eu não recomendo é ukuleles de plástico. Algumas marcas, inclusive marcas consideradas boas, têm uma versão do ukulele de plástico. Daí eles fazem uma propaganda que é para você tocar na praia, né? Pode tocar na piscina e não tem problema de molhar. Só que assim, ó, esses instrumentos de plástico, se você deixou um pouquinho no sol, ele já vai entortar todo. Ukuleles coloridos, tá? Evitem isso. O ukulele é feito de madeira, como o violão é feito de madeira. É esses que a gente vai focar. O que eu posso considerar um instrumento bom? Eu vou fazer as mesmas verificações. Primeiro, eu vou buscar marcas que têm tradição na construção de ukulele ou tradição na construção de instrumentos musicais, marcas já conceituadas. Eu vou procurar boas avaliações, eu vou procurar ukuleles que são vendidos por lojas especializadas em instrumentos musicais, eu vou verificar se as partes coladas estão firmes, eu vou verificar a altura das cordas, eu vou procurar instrumentos com cordas de boa qualidade e eu vou também falar sobre algumas marcas de cordas que são cordas de boa qualidade. Eu vou indicar as que eu uso, mas não quer dizer que as outras são piores ou as outras são melhores, ok? É um instrumento que afina perfeitamente, então você afina ele, segura a afinação. É um instrumento que não trasteja, é um instrumento que tem escala reta, então tudo isso que eu falei do instrumento ruim, eu vou verificar se está presente num instrumento bom, né? Então se eu não tenho problema de construção ali, se ele não está quebrado, riscado, se a escala está reta, tudo isso me coloca na frente de um instrumento bom. E mais uma vez, mesmo tendo essas características, é possível, principalmente comprando pela internet, o instrumento vir com algum problema. Se isso acontecer, exerça o seu direito do consumidor. Peça para trocar o instrumento, tá? Não fique com um instrumento com problemas de construção. Agora a gente vai falar do melhor tamanho, né? Qual o tamanho que eu vou escolher? Na aula passada a gente falou que os dois tamanhos mais usados por iniciantes é o soprano e o concerto. Em resumo geral, o concerto é o mais confortável para quem está começando. Ele é um pouco maior que o soprano, ele não tem as casas tão apertadas, né? Então fica mais fácil de a gente fazer os acordes. Então 80% das vezes não tem erro escolhendo o concerto. Agora, se você não é uma pessoa muito alta, você é uma pessoa pequena, que tem a mão pequena, o soprano será melhor para você.